aprender como é que funciona e replicar, né? Que pelo menos é a tese de um... Puxa, esqueci o nome daquele cara, o do Oclinho lá, que ia com os amigos pra ver as aeronaves decolando. Esqueci o nome do cara. Bill? Bill não. Quem? Depois volta. Esqueci, cara. Que teria trabalhado na Área 51. Como é que é o nome dele mesmo? Como é que esqueço? Falo nesse cara todo dia. Tá, depois não, a gente lembra vai voltar. Então, tem um episódio do Joe Rogan Experience. 2 episódios, são alguns, deve ser uns 5 com... Cara, deve sair muita coisa também no Joe Rogan nas próximas semanas, né? Porque ele vai estar em cima disso. Saindo, tá começando já chamar a galera pra conversar. Com certeza. E ele chama os caras que, né, não chama qualquer bobo não, é só os caras cascudos. Bob Lazar. Ia falar Bill. Não, o chat salva a gente sempre aqui. Com certeza. Essa história da gravitação quântica, que a galera fala que isso não existe, eu acho complicado você bater o martelo. Se você falar oficialmente não existe, eu bato palma. Tá. Mas você dizer não existe categoricamente ponto final é muito difícil. Porque se você pega, cara, nos anos 20, um cara chamado Thomas Townsend Brown, ele já desenvolveu trabalhos de eletromagnetismo e ele encontra um negócio que eles chamam de eletrogravídica, né? Electrogravitics, que seria o protótipo da gravitação quântica. Então, nos anos 20 já tem estudos sobre isso. Pelo menos não apenas na área teórica, mas já teria tido alguns projetos de engenharia representando isso. Depois, a gente tem 2 figuras muito misteriosas, que é o Babson, nome do cara, Babson, e o outro é Benson. Acho que não é Benson, é Bason. O Babson, o que aconteceu com ele? Era um cara que tinha muita grana. Na crise de 29, ele entendeu que ia ter uma crise, fez uns macetes lá, ficou ricaço. E aí aconteceu um negócio. A irmã morreu afogada. E ele entrou numa que a culpa da irmã ter morrido era da gravidade. Porque a gravidade fez ela ir pro fundo da piscina. Aí ele ficou com raiva da gravidade. Se for pensar assim... Porra. Aí ele dedicou a vida dele a tentar vencer a gravidade. Só que ele fez isso... Tem até uma universidade, né, criada por ele, né, em homenagem a ele. Ele começou a patrocinar projetos de antigravidade com os caras mais cascudos do planeta. O próprio John Archibald Wheeler, o John Wheeler, que criou a ideia de buraco de minhoca, né, de wormhole. O John Wheeler, ele era patrocinado por esse cara, Babson. Tinha também o casal DeWitt, né, o Bryce DeWitt e Cecily DeWitt. Então começou a ter um projeto de pesquisa que, eu, se eu não estou enganado, chegou a ter vínculo com a Universidade da Carolina do Norte. Talvez até esse departamento de pesquisa de antigravidade ainda exista na Universidade da Carolina do Norte, onde eles concentraram ali essa pesquisa acadêmica. E os caras desenvolveram trabalhos muito interessantes nisso. Só que o que o Eric Weinstein, né, que é um cara que tem doutorado em matemática e física em Harvard, o que ele diz no Joe Rogan? Ele diz que quando isso começou a se desenvolver com uma perspectiva de aplicação militar real, os caras tornaram isso top secret. E aí o negócio desaparece mais ou menos ali nos anos 50. Uma pesquisa que estava, né, bombando, estava crescendo. E aí ele diz que quem comandava todo esse desenvolvimento de antigravidade, que já existe segundo essa teoria, era esse casal, Bryce DeWitt e Cecily DeWitt, que são top de linha na física, altamente respeitados. E o outro que são 2 famílias, né? A família DeWitt, o casal, e a família Witten, que é o Louis Witten e... Não é Eric Witten, não, é. O outro filho, Witten, esqueci o primeiro nome dele. Esse Witten, ele é considerado o Einstein de hoje, é o tipo físico mais brilhante de hoje, assim. Não tem o Nobel ainda, mas é o cara que ajudou a criar a teoria das cordas. E a teoria das cordas, um dos pilares da teoria das cordas é a questão de achar uma solução para conectar a gravidade com a teoria quântica e a teoria da relatividade geral do Einstein. Então, a teoria de tudo. É a teoria de tudo. Envolve você solucionar o problema da gravitação quântica. Pois é. Que ajudaria a resolver essa questão da antigravidade.
Então, o Eric Weinstein diz que ele tem uma hipótese de que alguns desses físicos que ajudaram a desenvolver a teoria das cordas, na verdade, eles trabalham para o exército desenvolvendo esses equipamentos aí de antigravidade. Aí quando você olha alguns relatórios, algumas entrevistas de ex-diretores da Lockheed Martin Skunk Works, porque a Lockheed Martin é uma empresa que todo mundo conhece, que fabrica aviões lá, o SR-75, vários aviões famosos, e essa empresa tem um setor aberto e tem um setor que é top secret. O setor top secret se chama Lockheed Martin Skunk Works. Então, esses caras dizem que ali eles têm trabalhos nessa área de antigravidade, né? E o Epstein era doido para conhecer essas pesquisas, entender como é que estava funcionando, porque vamos supor que os Estados Unidos já têm aeronaves que operam com antigravidade, com essa tecnologia. Ele quer que os seus patrões nos outros países lá, no Oriente Médio, né, já tenham esse conhecimento também, né, para fazer um roubo de tecnologia, uma engenharia reversa e tal. Então essa parte do vínculo de Jeffrey Epstein com o mundo da ciência e do mundo acadêmico é muito interessante, né? Então Epstein, ele doou, só em 2003, ele doou $6,5 milhões para Harvard, né? Pro programa de dinâmica que tinha lá e modelos matemáticos aplicados à inteligência artificial. Então, talvez até, apesar de que a inteligência artificial que a gente tem hoje, boa parte dela veio do Canadá, né? Porque no Canadá a gente tem Geoffrey Hinton, né, que fez o trabalho todo desenvolvendo as redes neurais lá na Universidade de Toronto, no Canadá. O Yoshua Bengio, que também é considerado um dos padrinhos da inteligência artificial, vem do Canadá. E o William Sutskever, que era aluno do Geoffrey Hinton, que foi cofundador da OpenAI, né? Então, assim, apesar de que boa parte dessa inteligência, do boom da inteligência artificial vem do Canadá, mas Harvard teve também o seu papel e com muito patrocínio do Epstein. Talvez se o Epstein não tivesse existido e patrocinado, a inteligência artificial não estaria onde está. E aí a gente pergunta, por que Epstein teria interesse em inteligência artificial? Para o uso militar, para o uso de espionagem, né? Para o uso de monitoramento e tal, nesse uso geopolítico bélico, né? Ele visitou... porque espionagem precisa de uma análise de dados absurda, né? Com certeza, trabalhar em Big Data, né? Big Data pra caramba, precisa de inteligência artificial de filtrar isso daí e pensar o que ele quer. Dar uma digerida ali no negócio, né? Refinar ali o dado. Porque, não sei se você lembra, um tempo atrás, dizia, bobagem, o celular, as redes sociais estão pegando nossos dados. Você acha que alguém vai estar olhando lá cada coisa que você faz? Não precisa alguém olhando. Precisa de grandes inteligências artificiais, grandes agentes, programas que fazem essa filtragem e aí fala, do Vilela eu quero pinchar essa palavra ou coisas relacionadas a isso. E vai lá e pega. Isso. Não é uma pessoa que fica lá o dia inteiro. Que isso seria absurdo, né? Com bilhões de pessoas no mundo. Aí você pensa assim, ninguém tá nem aí porque o que eu tô falando. Alguém vai parar pra olhar. Até que... Essa multidão de informação passa por um funil e quando entram coisas ali que eles estão caçando ou procurando, padrão. Acende a luz vermelha. Alguém se você tiver relacionado a esse padrão que eles estão procurando, vai chegar em você. Já era. E aí que entra o perigo do pré-crime, aquela história, né? No Minority Report. Porque o cara fala, nessa estatística, nesse padrão de comportamento, nas próximas semanas o cara vai cometer um crime. Ou ele está propenso, 80% propenso de cometer. Vamos deixar ele cometer ou vamos prender já o cara? Já tem casos que o cara foi para como se fosse uma reabilitação já prévia. Sem ter feito. Para ele já se liberar dessas intenções malignas. É a inversão do causa e efeito, né? Com certeza. Né? Você pula, você bota o burro na frente da carroça, né? Então, assim... Apesar que acontecia isso, quando eu era criança, eu apanhava... já preventivamente. Preventivamente. Lógico. Mas eu não fiz nada. Mas vai fazer. Eu tenho certeza. Olha lá o Minority Report. Que filmaço, cara. Steven Spielberg, né? Tem gente que fala, Steven Spielberg só faz filme tosco. Nada, com cara. certeza. Passeou por vários estilos desse filme aí, já foi... E é engraçado, né, cara? Ele tem muitas coisas que hoje em dia é normal e o cara... Você vê que na Marvel depois eles começaram a usar isso, né? Nos filmes, na tela, né? O Tony Stark lá e tal. A tela é o espaço na sua frente. Aí você vai... com touchzinho, essa luvinha que ele usa. Veio ali já tinha, né? Pô, interessante. E eu acho engraçado, cara. Bem interessante porque, putz, foi uma escolha narrativa muito boa do Spielberg. Não sei se foi do roteirista ou do Spielberg, do diretor. Quando eles estão discutindo sobre... o policial que está investigando o Tom Cruise
sobre Pô, mas vocês estão prendendo os caras antes de cometer o crime? Sim. Aí eles estão numa mesa circular, o Tom Cruise joga um círculo, onde sai o nome das pessoas que vão cometer os crimes. Ele joga e no final da mesa a bola vai cair, ele pega. Fala, por que você pegou essa bola? Porque ela ia cair, mas como você sabe que ela ia cair? Cara, olha esse argumento narrativo. Causa e efeito. Fala assim, mas você pegou porque... Como? Você não deixou ela cair e eu mesmo assim você pegou. Só que você tá falando que ela ia cair. Como você sabe? Sim. Entendeu? Então ele joga com isso. Mas algumas coisas são inevitáveis, né? Inevitável. Essa discussão é extremamente interessante. Na verdade, quando a ciência estava surgindo, e havia um grande debate, que era o debate entre dois tipos de filósofos, racionalistas e empiristas, né? Os racionalistas, eles diziam o seguinte: a verdade ela é acessada pelo raciocínio, pelo pensamento, não pelos 5 sentidos. Então, os racionalistas, eles são um pouco anti-ciência, porque a ciência é observação, é você usar os 5 sentidos. Aí, por outro lado, tinham os filósofos empiristas, que eram aqueles que acreditavam que não, que o conhecimento vem pelos 5 sentidos, pela observação, né? A gente não nasce já com a verdade ali, a gente nasce zerado e a gente vai aprendendo a conhecer o mundo através dos 5 sentidos. Só que aí, quando eles começam a desenvolver essa questão da ciência, um filósofo chamado David Hume, ele escreve um trabalho dizendo que a ciência depende da relação de causa e efeito, né? Porque você observa um fenômeno e descobre a causa. E ele desconstrói filosoficamente a ideia de causa e efeito. Só que se ele tivesse certo, não teria ciência. Então teve que vir depois o Immanuel Kant, né, com a Crítica da Razão Pura, para separar a parte da razão que está relacionada ao empírico, à ciência, e a parte da razão que está relacionada ao racionalismo, né? Por isso que ele separa 2 conceitos, né, que ele dá nomes bonitos, que é o phenomenon, que é aquilo que aparece aos nossos sentidos, ou seja, aquilo que é empírico, né, que tem a ver com a ciência, e o noumenon, que são coisas verdades às quais você chega de forma mais automática. Então essa relação de causa e efeito precisou ser resolvida na filosofia, senão não teria tido ciência. É uma loucura. Então essa discussão é muito legal, cara. E tem hora que eu falo assim, pô, só tem filme Mobral hoje, né? Filme que não te leva a pensar, mas tem ainda alguns filmes maneiros, assim, o problema é o seguinte, lança muita coisa que a gente não fica sabendo. Eu acabo descobrindo com alguns canais que falam sobre esses filmes alternativos, filmes que não são tão... Pega por ali? Me passa aí o Central Pandora, que fala sobre ficção científica. Maneiro, hein? Cara, vou até anotar. O Refúgio Nerd. Refúgio Cult é muito bom. Não sei, o cara já veio aqui 2 vezes, é muito bom também. Então fico pegando dica desse pessoal, porque se for atrás dos grandes lançamentos, né? Antes de a gente continuar aqui, eu queria, Homer, que alguém pontuasse com alguma pergunta aí pra ver se a gente tá tirando as dúvidas da galera aí. Então vamos lá. A Thalita Espinazzi, ela mandou aqui, ó. O nome da Britney Spears foi citado várias vezes no documento do Epstein. Como ela estaria realmente ligada a este caso? É possível que tentaram silenciar ela em algum momento? Então, cara, é muito estranho o que aconteceu com ela, né? Muito. Mas não é raro. Não? Não. De pirarem e virarem outra pessoa. Mariah Carey. Também? Mariah Carey foi internada várias vezes no hospício. Surtou geral. Cara. A última vez ela apareceu toda arrumada do nada. Ela foi tomar banho e apareceu com roupa de gala. Aí a babá das crianças falou: a senhora vai sair hoje? O que é? Eu não tô sabendo. Do nada ela apareceu. Não, vou receber visitantes ilustres. E não tinha ninguém? Não, ela falou: quem? Meus amigos. Quais amigos? Michael Jackson, Whitney Houston, já tinha tudo morrido. Ela ligou pro médico e falou: acho que deu pane aí de novo. E o marido dela, que dizem que fez ela ficar xarope, que é o Tommy Mottola, era o arqui-inimigo do Michael Jackson, pô. Pois é. O Michael Jackson fala: Tommy Mottola é o satanás, é o demônio.